Num certo dia o Haruto estava em sua casa jogando videogame. De repente ele se lembra que precisa ir atrás de uma assistente, mas ele acabou falando alto demais. Isso já fez a Flay desconfiar, porém ele disse que não era nada demais e saiu para dar uma volta. Ele quase falou sobre a questão da assistente para elas. Haruto ainda tinha 3 meses para conseguir uma assistente, mas ainda não havia encontrado nenhuma apta para o serviço. Nisso ele avista um caminho na mata e, seguindo ela, chega até uma vila de esqueletos, aqueles esqueletos que os magos da rainha invocaram. Porém agora esses esqueletos servem ao Haruto. Eles logo o avistam e dão boas-vindas a ele. Depois de lutar contra os magos, esses esqueletos começaram a seguir o Haruto. Então ele decidiu dar um terreno para que eles pudessem se desenvolver, e parece que eles estão indo muito bem. Haruto chama eles de Exército Ossudo, e esse é o Johnny, o líder deles. Haruto percebe que não havia somente esqueletos ali, mas também outros monstros. Johnny explica que eles são monstros perdidos, sem ter para onde ir. A Flay trouxe eles das províncias. Johnny explica que eles estão devidamente alocados e seguem suas ordens, o que impressionou Haruto o quanto esse lugar já se expandiu. Johnny convida ele em seguida para dar uma olhada no resto da vila. Dessa vez eles vão até os campos de plantação. Ele explica que plantam e colhem conforme as estações, e desse plantio saem os alimentos que o sustentam. Porém o Johnny começa a falar tanto que o Haruto já não estava entendendo mais nada. Ele continua dizendo que esses alimentos na verdade não são para os esqueletos, e sim para os monstros, e além disso para que eles possam abrigar mais monstros na vila. No último ano não deu muito certo, porém nesse ano está indo muito melhor. Depois disso o Haruto não estava prestando atenção em mais nada do que ele dizia, mas ele estava analisando as qualidades do Johnny. Johnny era respeitado por todos e totalmente leal. Além disso ele tinha etiqueta, e a sua voz agradava ao Haruto. Bastava apenas colocar carne em sua aparência. O único problema é que ele falava demais, e o Haruto diz que não aguentaria por muito tempo. Por muito pouco ele não consegue um assistente perfeito. Johnny pergunta se estava tudo bem, mas o Haruto disfarça e diz que estava apenas impressionado pelo trabalho deles, o que deixou Johnny muito feliz. Depois disso o Haruto diz que tinha um compromisso. Ele vai até a beira de um rio e estava pensando como as coisas estavam indo mal. Além disso, aquele lugar era onde ele deveria relaxar, mas estava virando um paraíso de monstros. Além disso, ainda tinha um golem gigante. Ele agora se chama Gigan. Vendo que o Haruto estava triste, ele dá uma flor para o nosso prota. E nesse momento o Haruto percebeu que o Gigan na verdade era uma garota. O Haruto até pensa que ela poderia ser uma ótima assistente, afinal eles se dão bem, mas o problema era o tamanho dela. Ele pergunta se ela se sentia sozinha naquele lugar, mas ela diz que gostava, porém não era exatamente do lugar que ela estava falando, e sim do Haruto. Depois disso ele volta para casa, e a Flay estava esperando ele. Ela já pergunta que história é essa de uma assistente. Isso fez o Haruto se lembrar que poderia simplesmente levar a Flay, porém seu pai diz que não podia ser ela. Depois disso ele diz que simplesmente não era da conta dela. No dia seguinte, a Char diz que tinha escrito um texto para o Cavaleiro Negro. Ela recita para ele, mas o Haruto não entendeu nada. Estava parecendo mais alemão. Ela pesquisou na internet e se tratava de um nome de uma divindade que representa destruição e criação. Isso só fez o Haruto se arrepender por ter mostrado para ela esse tipo de coisas. Depois disso, a Char e a Flay vão fazer uma visita na Vila dos Esqueletos. Johnny explica para a Char os objetivos daquele lugar. Depois de ouvir o Johnny, a Char resolve escolher o nome para a vila. Ela decidiu chamar de Pandemônio, que significava Jardim dos Demônios. Depois disso, a cena já corta para uma batalha. Alguns caçadores cercam uma espécie de dragão. Eles o chamam de Dragão Nevasca. Esses caçadores queriam derrotá-lo e trocar por uma grande recompensa. Mas no meio da forte tempestade de neve, esse dragão consegue despistá-los. Porém ele já estava muito enfraquecido e começa a cair. Ao se chocar com as rochas, uma avalanche se forma e acabou arrastando esse dragão junto. Nisso o dragão acabou desacordado pelo impacto. Depois disso o pai do Haruto informa ele sobre esse dragão. Ele estava perto da fronteira com o Império, porém ele caiu antes de chegar do lado deles. Mas como ele não estava nos seus territórios, o Haruto diz que não era da conta deles. Porém o Gold diz que eventualmente ele poderia aparecer. Aparentemente estava sendo caçado, e caso esse dragão se rebele, poderia causar muitas vítimas. Além disso ele estava pensando que a Flay poderia ir verificar, mas ela rapidamente se recusa, dizendo que só obedece às ordens do Haruto. Haruto diz para ela considerar como se fosse uma ordem dele, perguntando em seguida se tinha algum motivo para ela recusar. Ela explica que um dragão tão grande não tinha nascido há muito tempo. Além disso, ela nunca ouviu falar de um dragão azul. Isso significa que mesmo nos tempos de guerra entre demônios e humanos, esse dragão deve ter ficado recluso. Sendo assim, ela não vê motivos para proteger um covarde. Ouvindo isso, o Haruto pede um tempo para pensar. Do lado de fora, a Char estava ouvindo a conversa. A pequena Char pergunta se a Flay realmente não poderia salvar o dragão, afinal ele deve estar muito ferido. Isso deixou a Flay sem resposta. Em seguida, o Haruto comenta que um pedido da Char é como se fosse um pedido dele mesmo, e isso tudo fez a Flay aceitar. Ela diz em seguida que vai dar o devido fim nos caçadores, apesar de não ter sido isso que eles queriam dizer. Eles vão até as montanhas. Haruto usa sua magia para rastrear o dragão, e rapidamente encontra. O dragão estava bem enfraquecido. A Flay avista que os caçadores estavam se aproximando, e eles se apressam. Ainda assim, os caçadores chegam antes que eles. Porém, o Haruto e a Flay logo aparecem. Haruto cura as feridas do dragão, enquanto a Flay lida com os bandidos. Apesar dela querer reduzir todos eles a cinzas, o Haruto interfere e não deixa.
Depois de deixá-los inconscientes, eles conversam com o dragão. Primeiramente, o Haruto se apresenta como Cavaleiro Negro, e antes que ele termine, o dragão já congela ele, o que deixou ele pistola. O dragão então percebe que eles estavam ali para salvá-lo. Aparentemente é um dragão fêmea, e vendo que ela consegue se comunicar, o Haruto pergunta quem ela era, mas ela simplesmente o ignora, perguntando por que a Flay, que é uma demônia, está obedecendo um humano. Depois de uma hora explicando, a Flay termina. Ela contou que o Haruto é o rei demônio reencarnado. Em seguida, o dragão pede desculpas, afinal ela não gosta de lutar, e estava tentando apenas se esconder. Haruto pergunta o que ela estava fazendo todo esse tempo. Ela disse que vivia quieta nas montanhas para que ninguém a notasse, por cerca de 300 anos. Ouvindo isso, o Haruto se interessa mais ainda, afinal ela é uma reclusa de alto nível, e ele ficou muito interessado em saber o que ela fez todo esse tempo. Ela responde que primeiramente ficou apenas reclusa, mas num certo dia um aventureiro dormiu na caverna e deixou seu livro cair. Ela guardou esse livro e leu ele muitas vezes, e gostou tanto de ler que resolveu sair em busca de novos livros. Ela se disfarçava de humana, assim ela poderia entrar nas vilas e conseguir livros novos. Ela fez isso muitas vezes e adquiriu muito conhecimento. Era tudo muito divertido. Contudo, ela foi descoberta pelos caçadores, e enquanto se defendia deles, ela acabou perdendo tudo que tinha. Depois de ouvir isso, a Flay ficou toda emocionada e até convidou ela para ir morar no Pandemônio. O Haruto pergunta, no entanto, que lugar era esse, e a Flay responde que era a segunda casa dele e que a Char tinha dado esse nome. Se conformando com isso, o Haruto diz que estava ali para oferecer abrigo e a convida para ir com eles. O dragão aceita e diz que com o conhecimento que obteve, aprendeu sobre sentimentos. Ela sempre quis interagir com alguém, agradecendo em seguida por eles terem a salvado. Ela diz que aceita o Haruto como mestre dela, enquanto se transforma em sua forma humana. Antes dela finalizar, o Haruto usa sua magia e dá uma roupa para ela. Em seguida, ele tira o capacete e se apresenta, dizendo seu verdadeiro nome. Ela diz que ainda não tinha um nome e pede para que o Haruto escolha. O Haruto a nomeia como Lisa. Nisso, a Flay já se intromete e diz que ela foi a primeira a servir o Haruto, e que a Lisa deveria ficar ciente disso. Obviamente que por ser um dragão, a Lisa consegue voar, o que atiçou ainda mais a competitividade com a Flay. De volta para casa, Haruto apresenta a Lisa a todos e diz que ela gostaria de trabalhar no castelo como uma empregada. A mãe do Haruto aceita, e a pequena Char diz que vai ser muito legal ter ela no castelo. Gold se impressiona por um dragão nevasca ser apenas uma garotinha, e diz que não há nenhum problema dela ficar, desde que siga as regras do castelo. No dia seguinte, a Flay ensina a Lisa sobre seus deveres. A princípio, ela quer medir as habilidades da Lisa, começando por uma faxina na parte externa do castelo. Primeiro ela mostra como se usa uma vassoura, mas ela acaba quebrando ao demonstrar. Depois disso, elas começam a faxina, e a Lisa já começa a mostrar que é muito boa no serviço. Em seguida, elas vão lavar louça. Enquanto a Lisa secava todos os pratos com facilidade, a Flay não conseguia fazer isso sem quebrar todos eles. Na próxima tarefa, a Lisa tinha que cozinhar, e mais uma vez a Flay foi demonstrar como se faz, mas deu tudo errado. A Lisa, no entanto, conseguiu fazer um lindo prato, e todos elogiam a comida que ela fez, fazendo a Flay se sentir inútil. A Natália comenta que as empregadas disseram que a Lisa aprende muito rápido, e pergunta se ela tinha alguma coisa que gostava de fazer. Lisa responde que adorava ler, e fazendo isso, ela adquiriu muito conhecimento sobre magia básica. Ouvindo isso, a Natália propõe que ela seja empregada pessoal da Charlotte. A Lisa se sentiu honrada por isso, e disse que iria se esforçar. Isso tudo só deixou a Flay ainda mais na deprê. No dia seguinte, a Lisa e a pequena Char vão praticar um pouco de magia básica, e durante todo o dia, a Lisa acompanhou a Char nas suas atividades diárias. No momento em que praticavam magia novamente, a Charlotte chama o Haruto. Ela queria mostrar a grande bola de fogo que ela já era capaz de fazer. Porém, isso não foi o que mais impressionou o Haruto, pois além de estar ensinando magia básica com maestria para a pequena Char, a Lisa ainda estava lidando com seus afazeres. Ela estava lavando roupa enquanto ensinava a Charlotte. Haruto até pergunta se ela não ficava exausta por isso, mas para Lisa fazer muitas atividades a deixa tranquila. A Char pergunta se estava deixando a Lisa muito atarefada, porém a Lisa diz que não, e que se divertia muito enquanto estava junto com a Char. Charlotte diz para Lisa avisar caso isso aconteça, e pergunta se ela gostaria de ser a sua amiga. Um pouco vergonhosa, Lisa responde que sim, e até o Haruto se emociona por ver que elas estavam se dando bem. Realmente a Lisa tinha muitas qualidades, e isso fez o Haruto se dar conta que ela poderia ser a assistente perfeita. Porém tinha um problema, ela e a Char agora são muito próximas, e o Haruto não podia simplesmente afastar as duas. Mas ele se lembra de uma coisa, ele poderia usar os portais. Assim ela poderia transitar da capital para sua casa em poucos instantes. Finalmente o problema estava resolvido. O próximo passo é focar na missão de ser expulso da escola. Num certo dia, a pequena Char estava na maior deprê porque o seu anime favorito acabou, e a Lisa avisa que o tempo de descanso dela estava acabando. Enquanto ela saía, o Haruto diz que na próxima semana vai para a escola da capital. Depois de ouvir isso, a Charlotte diz para Lisa cancelar todas as suas tarefas e que estava convocando uma reunião emergencial. A Charlotte faz uma reunião com a Flay, a Lisa e os monstros, e informa que o Haruto irá frequentar uma escola. Flay fica surpresa ao saber disso e se irrita por ficar sabendo somente agora. A pequena Char diz que tudo isso era repentino para ela também. Flay comenta que o Haruto não tinha nada para aprender com meros humanos, e enquanto falava isso, ela quase revelou para
para Char que o Haruto era a reencarnação do Rei Demônio. A Char fica muito agitada por ver que eles estavam escondendo algo dela. Porém, o Johnny diz que ela é muito amada pelo Haruto, estando muito acima deles, e que logo o Haruto vai contar para ela. Isso tranquilizou a situação. Eles retomam ao tema da reunião. A pequena Char diz que enquanto assistia um anime escolar, perguntou para o Haruto o que era uma escola, e o Haruto respondeu que era um lugar extremamente medonho e perigoso. Diante do perigo que pode ser uma escola, a Charlotte começa a teorizar algumas coisas, como um conselho estudantil que estava manipulando jovens para o mau caminho. Tudo isso pode estar sendo orquestrado por uma grande organização maligna, que pode até abalar o reino. Uma coisa tão horrível não poderia passar despercebido pelo seu irmão, que decidiu combater tudo isso como um cavaleiro negro. Charlotte conseguiu atiçar o medo em todos que estavam ali, com exceção da Lisa. Em seguida ela diz que vai para a capital junto com a Flay e a Lisa, para juntar informações, e diz para o Johnny e a Gigan ficarem em alerta e expandir ainda mais o pandemônio. Durante a noite a Lisa conta tudo para o Haruto, e ele agradeceu profundamente por isso. Afinal de contas, alguma coisa grave poderia acontecer por conta disso. Lisa pergunta então se ele realmente iria enfrentar uma organização maligna, e para não deixar a Lisa um pouco magoada, ele responde que sim. Além disso, ele tinha um pedido a fazer. Ele convida a Lisa para ir com ele como uma assistente. Era uma missão que somente ela poderia fazer. A Lisa fica honrada e aceita o convite do Haruto. Satisfeito com isso, o Haruto pensa que agora só faltava ele ser expulso da escola. Seus planos estavam indo muito bem. Depois disso, a cena já corta para Flay tendo uma conversa com as outras empregadas. Elas estavam reclamando de seus relacionamentos com seus maridos e suas sogras. Porém, Flay disse que a solução para tudo isso era simplesmente cortar. As garotas entendem isso como cortar relações, mas não era exatamente isso que a Flay estava querendo dizer. Em outro momento, a Charlotte pergunta para Flay por que a roupa dela era diferente das outras empregadas. A Flay responde que originalmente a roupa era muito apertada, sendo assim foi feita uma roupa sob medida para que ela pudesse usar. Num certo dia, a pequena Char pergunta se a Flay conseguia voar. Ela responde que sim, porém não estava acostumada. Depois que a Char pediu para ela ensiná-la, a Flay faz uma demonstração, mas estava bem óbvio que ela não estava voando de verdade. Porém a Char nem notou. Depois disso a Natália aparece, e a Char disse que estava aprendendo magia de voo. Obviamente que sua mãe mandou logo uma bronca nela. Vendo que a Charlotte estava muito triste, a Flay corre para falar com Haruto, e ela nem precisou dizer nada. O Haruto constrói um pequeno avião com sua magia, e assim a Char pode voar com segurança. Depois disso, a pequena Char pergunta se a Flay gostaria de se banhar. Ela diz que estava tudo bem, e ouvindo isso, o Haruto pergunta se ela iria ficar toda suja mesmo. Mas ela diz que não há problemas, pois nas redondezas tinha um rio que ela gostava de se banhar, como uma verdadeira selvagem. Depois disso, eles encontram a Lisa. Haruto pergunta o que ela gostava de fazer quando ficava reclusa. Ela diz que seus dias se resumiam basicamente em dormir e ler, sendo que ela comia poucas vezes por semana. Para o Haruto, esse era o estilo de vida ideal. Num certo dia, Lisa pergunta para o Haruto como funcionavam seus portais, porém ele dá uma explicação nada a ver, e ela ficou sem entender nada. Segundo ela, magias de teletransporte são extremamente difíceis, ao ponto de não ser possível de uma só pessoa realizar. Porém, o Haruto diz que isso não consumiu praticamente nada da sua mana, o que fez a Lisa pensar que poderia ser uma magia de outro mundo. Depois disso, a Lisa e a pequena Char vão se banhar, e a Flay pergunta se a Lisa não se incomodava em se banhar numa água quente. Afinal de contas, ela é uma dragão nevasca, porém ela diz que era forte contra o frio, e isso não significava que ela era fraca contra o calor, perguntando em seguida se a Flay não iria entrar, mas a Flay diz que já entrou. No entanto, apenas a sua cauda estava na água, e tudo isso era pelo fato dela não ter costume de se banhar em água quente. Porém, a Char e a Lisa insistem para que ela entre. No final das contas, ela acabou aceitando. Alguns dias depois, ela já estava completamente acostumada com a piscina. Numa certa noite, o Haruto resolve fazer uma avaliação de mana. Fazendo isso, ele percebe que os demônios possuem grandes níveis de mana. Além disso, ele descobre que a Char possui um grande potencial, acima até da rainha, que possui o nível máximo de 44. O Haruto comenta que com o treinamento ela poderia chegar no seu nível máximo, porém a Char responde que isso não seria possível, pois antes que ela pudesse andar e falar, a sua mãe colocou um selo nela. Em seguida, eles pedem para que o Haruto mostre o nível dele, porém ele responde que era segredo. É isso aí, galera. Pra você que chegou até aqui, não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima.